E aí pessoal, James aqui. Pois é, eu sei que eu demorei bastante pra lançar esse vídeo. Nesse meio período já deu pra lançar o trailer de GTA 6, o novo Mortal Kombat e etc. Mas vamos logo pro que interessa. Hoje eu pretendo fazer um iceberg, agora baseado no meu herói favorito de quadrinhos, o Batman. Então se você é fã do Batman, de quadrinhos e mangás em geral, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado sobre os próximos vídeos e deixe o like e compartilhe para me ajudar. Então sem mais delongas, vamos começar. Bom, para começar logo esse iceberg com grande estilo, vamos começar com a maior e melhor HQ do Batman de todos os tempos, que no caso é o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, que conta a história de um Batman velho em uma Gotham City cyberpunk dos anos 80 dominada pelo crime. Então, após Bruce reviver a memória dos seus pais sendo mortos, ele decide voltar a ser o Batman, onde ele combate velhos inimigos e novos inimigos e até um velho amigo. E desde 1986 ela é considerada por muitos como a melhor HQ de todos os tempos, junto com Watchmen. Ela foi a HQ que deu fim para a era dos quadrinhos infantis e abriu a porta para quadrinhos mais maduros e sombrios. E também outro feito dela foi ter definido a forma que o Batman é visto atualmente, como uma figura sombria e séria que ele é hoje, apagando de vez aquela imagem infantil e boba que o seriado do Adam West e os quadrinhos da Era de Prata colocaram no Batman, fazendo com que o Batman deixasse de ser uma piada para se tornar um dos maiores ícones dos quadrinhos de todos os tempos. E uma dica, não leiam Cavaleiro das Trevas 2, é horrível. Ou leia também, eu não sou seu pai, então não é problema meu se você vai achar isso horrível. Não é problema meu, leia por sua conta própria, risco, tanto faz. Outra clássica HQ do Batman, escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Bolland, A Piada Mortal é uma HQ que explora o passado e a mente do Coringa, o maior inimigo do Batman. E é nessa HQ clássica onde mostra a origem do Coringa, que caiu num tonel de produtos tóxicos, além de mostrar como a Bárbara Gordon ficou aleijada, e introduzindo a Oráculo no universo DC. E a HQ conta a história do Batman indo ao encontro do Coringa para tentar pôr um fim numa batalha que ele, o Batman, obviamente, considera perdida, sugerindo que o final da história dos dois poderia ser fatal. O morcego apela para que tentassem resolver os conflitos. E na moral, essa HQ ela é basicamente um dos grandes clássicos do Coringa. Tanto que a primeira história que você pensa envolvendo o Coringa e tudo mais é essa, Piada Mortal. E ela tem também as suas controvérsias a respeito do papel que a Bárbara Gordon acabou sofrendo, de que ela só serviu para poder se ferrar nessa história e se machucar gravemente. E é um dos exemplos de mulheres na geladeira, que é uma famosa expressão e tal. E também tem o fato do Alan Moore não gostar muito dessa HQ e ele considera ela a cena mais fraca. E vamos para o próximo tópico. Bom, para completar as três maiores HQs do Batman, digamos assim, tipo as três mais icônicas, eu finalizo aqui com Batman Ano 1, escrito também por Frank Miller e desenhado por David Mazzucchelli. Essa HQ, como o próprio nome diz, ela tem como proposta contar a origem do Batman no seu início de carreira, mas ela também conta o início de carreira do comissário Gordon e o início de como seria a relação deles no sentido de amizade e tal, além de também contar a origem da Mulher Gato e tal, e ela explora muito bem toda a corrupção de Gotham, desde dentro da máfia até na polícia de lá e tal, e ela é uma ótima HQ pra
para quem quer começar a ler as histórias do Batman. Ela é uma das primeiras que você deve recomendar para algum iniciante de quadrinhos para ler e tal. E inclusive a influência dela é tão grande, mas tão grande que ela serviu de base pro filme Batman Begins. E ela é uma ótima HQ. E vamos para o próximo tópico. Bom, esse tópico se deve ao seriado do Batman dos anos 60, estrelado por Adam West e Burt Ward. Eu espero ter pronunciado certo. E ele, diferente do que vemos atualmente do Batman como uma figura sombria e violenta, o Batman dessa série é colorido, cômico e infantil, que reflete a época em que ele surgiu, que foi lá na Era de Ouro dos quadrinhos e tal, onde os quadrinhos eram mais inocentes e infantis. E eu vou falar um pouco mais sobre isso em outra camada do iceberg. E ela é uma boa série infantil, mas nem de longe é a imagem definitiva do Batman, ainda mais após Cavaleiro das Trevas. Bom, isso se refere aos filmes das décadas de 80 e 90, produzidos e dirigidos por Tim Burton e Joel Schumacher. E esses filmes são Batman de 1989, Batman O Retorno de 1992, Batman Forever, lançado em 1995, e o infame Batman e Robin de 1997. Bom, a minha opinião sobre esses filmes, bom, os dois primeiros filmes dirigidos por Tim Burton e estrelados por Michael Keaton são simplesmente ótimos filmes, apesar da falta de fidelidade aos quadrinhos, como o fato do Batman matar que nem um sádico, mas mesmo assim ele é muito bom, apesar de eu achar que o Arnold Schwarzenegger e o Stallone ficariam melhor no papel. Mas o Michael Keaton também é muito bom como Batman. E, sinceramente, a melhor coisa desses filmes é a estética visual deles, que tem uma estética toda neogótica, que simplesmente influenciou em vários quadrinhos e animações do Batman até hoje. Mas, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo dos filmes do Joel Schumacher, tipo Batman Eternamente, estrelado por Val Kilmer. É um filme bem ok, apesar de ter várias cenas desnecessárias, ele é um filme legalzinho. Mas aí temos Batman e Robin, estrelado por George Clooney, que é de longe o pior filme do Batman de todos os tempos, e que foi responsável pela quase extinção dos filmes de super-herói. E pra mim, o George Clooney, ele poderia ser um ótimo Batman, e até merece uma segunda chance em alguma adaptação de um Batman velho e tal. Bom, isso se deve à clássica trilogia de filmes dirigidos pelo Christopher Nolan e estrelados por Christian Bale, que contém os filmes Batman Begins, de 2003, Batman O Cavaleiro das Trevas, de 2008, e Batman O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. E ele é considerado por muitos como a melhor e a maior trilogia de super-heróis de todos os tempos. E pra mim, esses filmes têm vários defeitos, como algumas cenas de ação e os trajes que o Batman nesse filme usam, que são muito feios pra caramba. Mas em compensação, esses filmes têm muito mais acertos, como o Coringa do Heath Ledger, que de longe é o melhor Coringa live action de todos, a adaptação da jornada do Batman na sua trilogia, a trilha sonora e muitos outros pontos que sempre falam quando vão falar dessa trilogia. Eu considero esses filmes um primor do que o Batman deveria ser uma adaptação. A única coisa que deveria melhorar é justamente na parte visual, com esse negócio de pseudo-realismo que me incomoda um pouco, mas fazer o que? Nem tudo é perfeito. Vamos para o próximo tópico. Bom, esse tópico faz referência ao Batman do antigo universo cinematográfico da DC, que era interpretado pelo ator Ben Affleck, que aparecia nos seguintes filmes: Batman vs Superman, Esquadrão Suicida de 2016, Liga da Justiça, tanto a versão do Joss Whedon quanto a do Snyder, Aquaman 2 e Flash.
E, bem, isso é uma opinião minha que é meio de divisora de águas, mas o Batman do Ben Affleck é o meu Batman favorito em live action, principalmente pela questão visual. E pra mim ele foi bastante justiçado por causa do mau planejamento da Warner e do Snyder, pois o correto teria sido se eles tivessem feito primeiro um filme com ele antes de Batman vs Superman, pois além de já introduzir ele ao DCU, também prepararia um bom terreno para o próximo filme. E talvez eu grave um vídeo falando como deveria ter sido o filme ideal do Bat-Affleck, na minha opinião. E eu sei que muita gente vai discordar de mim, como por exemplo o fato do Batman matar e tal, e até usar armas de fogo, mas sinceramente em Batman vs Superman eu até consigo relevar, por causa que isso fazia parte justamente do desenvolvimento de personagem dele, e que provavelmente nos próximos filmes ele teria evoluído. Mas vamos pro próximo tópico. Bom, esse tópico faz referência ao último filme até agora do Batman, dirigido pelo Matt Reeves e estrelado pelo Robert Pattinson, e que conta o segundo ano do Batman atuando, com foco no seu lado investigador, onde ele deve capturar o Charada e que acaba se envolvendo em uma conspiração envolvendo o governo, a máfia e as elites de Gotham. E ele pra mim é um ótimo filme com um belo visual estético, o melhor charada, a melhor mulher gato do cinema e etc. Mas ele também tem os seus problemas, como a representação do Bruce Wayne como um emo Ed, e que eu espero que mude no próximo filme. Além do Batman nesse filme ser um péssimo detetive ao ponto dele não saber nem falar espanhol, que é a segunda maior língua do mundo, mas mesmo assim ele é um filme muito bom, um ótimo filme, bem dirigido, até que bem razoavelmente bem escrito e tal, e com ótimas cenas de ação, e é por isso que ele é tipo o meu filme solo do Batman favorito de longe. E agora é só esperar por The Batman 2 2025 vem aí. Bom, isso se refere à franquia de brinquedos da Lego, que tem várias parcerias com a editora da DC Comics, como por exemplo a franquia de brinquedos e produtos Lego Batman, que além dos brinquedos ela tem um filme e 4 jogos. E bem, essa franquia foi de longe muito marcante na minha vida, principalmente por causa dos jogos, dos 4 jogos, mas um específico é o Lego Batman 2, que foi extremamente marcante na minha vida, pois eu joguei ela bastante no meu velho Xbox 360, eu inclusive praticamente zerei o jogo inteiro, e na moral, esse jogo me traz uma nostalgia enorme, me faz me sentir criança de novo. E sobre o filme, tem um filme é o Lego Batman, que é um spin-off do filme Uma Aventura Lego. E ele é um filme muito bom de humor e que faz referência a vários elementos do universo do Batman, como personagens obscuros e até referência a outros filmes do Batman e tal. Eu recomendo, se você for mais novo ou se você tiver um filho, assistir com ele. Acho que ele ia gostar. Bom, o Batman já teve várias animações. Confira algumas aqui. Olá, Batfãs. Aqui é o Batman. E Robin, o menino prodígio. E eu também, Batman! Convidando-os para assistir às novas aventuras de Batman. Numa luta interminável do bem contra o mal. Fiquem conosco na caçada dos maiores vilões que o mundo já viu. Provando que o crime não compensa. Vocês terão emoção e aventuras. Estejam comigo, Batman. E comigo, Robin, o menino prodígio. E Batgirl! E eu também, Batmirim! Nas novas superaventuras de Batman. As novas aventuras de
Bom, Sedução dos Inocentes é um livro escrito pelo psiquiatra Frederick Wertham. E esse livro foi o principal responsável pelo movimento de censura aos quadrinhos que ocorreu na década de 50, onde o livro diz que os principais culpados pelos males sociais americanos são os quadrinhos, e com isso os quadrinhos tiveram que se infantilizar, quadrinhos de terror e de detetive foram praticamente extintos, e também foi esse livro que começou os boatos de que o Batman e o Robin são um casal. E bem, esse livro hoje em dia ele é meio que considerado uma piada em meios acadêmicos e tal, mas até hoje vemos um pouco desse discurso em pessoas ditas influentes, como em políticos, pedagogos, jornalistas e fundamentalistas, só que agora trocando quadrinhos por videogames ou animes. E eu também gostaria de ler uma citação do Frank Miller que vem na minha edição de Cavaleiro das Trevas. Nós apenas parecíamos irrelevantes no início dos anos 50. Um popular psiquiatra escreveu um livro absurdamente horrível que traumatizou a minha amada forma de arte por uma geração. O trauma era completamente compreensível. Aquele livro horrível e seus artigos relacionados igualmente horríveis e mal elaborados apelavam para o medo dos pais com relação aos próprios filhos e inspiraram um clamor público que culminou em audiências no Congresso. As audiências foram inconclusivas, mas o governo americano havia erguido seu chicote censor. As HQs foram rotuladas como a principal razão da delinquência juvenil e os editores de quadrinhos, temendo por sua sobrevivência, rapidamente passaram a evitar qualquer conteúdo de qualquer tipo que pudesse ofender qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso pode parecer antiquado e extremamente retrógrado, mas não é? Pais de todas as gerações ficam aterrorizados quando o pequeno Jimmy, aos 14 anos, com seu sangue pulsando forte e os hormônios explodindo selvagemente, fica zangado. Observe o quanto dos amantes da liberdade, nascidos em um período da explosão demográfica, ficam obcecados com relação ao excesso de sexo e violência em programas televisivos e jogos de computadores. A liberdade de expressão é um oásis tão frágil e de vida tão curta quanto os períodos de paz entre as guerras. A natureza humana é imutável. Não vale a pena citar o nome daquele psiquiatra lunático ou de seu livro absolutamente desprezível. Há muito o mundo se esqueceu dos dois. No pequeno universo dos quadrinhos, entretanto, aquele lixo de livro causou tanto estrago quanto um Ciclope ou Galáctico. As vendas caíram mais e mais por algum tempo.
Os artistas de HQs nem sequer revelavam a sua profissão, não em companhia de pessoas cultas. Deus sabe que não abordávamos temas políticos, mas nós apenas parecíamos irrelevantes. Apenas parecíamos mortos. Se a natureza humana é imutável, o espírito criativo é igualmente indomável. Durante aquele sonho febril que chamamos de anos 60, os pioneiros como Robert Crumb, Richard Corbin, Phil Sollin, Dennis Kitchen e muitas outras almas corajosas trouxeram os quadrinhos de volta às ruas aos quais sempre pertenceram. Uma explosão criativa, uma revolução na arte da distribuição mudaram tudo. O gênio havia saído da garrafa, mas essas coisas levam tempo, não é fácil abandonar velhos hábitos. A primeira vez que eu entrei no mercado, o abominável livro deplorável ainda produzia uma enorme sombra. Levou anos para que os pacientes dominarem o hospício. Publicações independentes começaram a pipocar por toda parte, e o mundo de super-heróis foi completamente reinventado e consequentemente ressuscitado. Os veteranos Steve Ditko, Neil Adams e Dennis O'Neil, entre outros, inseriram os garotos e garotas de colantes nos ácidos debates políticos do início dos anos 80. Uma tradição foi redescoberta. Da mesma forma que o Superman dos anos 40 estrangulava Thor e Hitler, e enquanto o Capitão América estrangulava, esmurrava a cara do Führer, agora novos personagens como Rapina e Columba e velhos cavalos de guerra como Lanterna Verde e Arqueiro Verde e Homem-Aranha estavam envolvidos em roteiros tortuosos, cheios de pancadaria, com um conteúdo fundamentalmente político. Magneto, o vilão dos X-Men, foi mostrado como um sobrevivente do Holocausto. E o Adams trouxe a imundície humana para as ruas de Gotham e tornou o Batman assustado novamente. Howard o Pato passou do sarcasmo social para a paródia cultural. O monstro do pântano foi transformado em um golem elementar. Como Magilda, a sensual cantora interpretada por Rita Hayworth, os quadrinhos revelaram sua beleza lentamente, provocamente, à medida que deslizavam sua longa luva ao retirá-la. Então os anos 80, adequadamente chamados de Era Reagan, chegaram. Era uma ótima época para acompanhar os noticiários e produzir histórias em quadrinhos. Um período repleto de graves ameaças, forças impressionantes e eventos incrivelmente tolos e produzidos pela mídia. O índice de criminalidade explodiu, a comédia também. Eram tempos cheios de raiva, acidez e humor. E a televisão mostrou a que nível a estupidez poderia chegar. Mesmo que apenas por um momento, como um ávido leitor de jornais, eu fiquei impressionado com duas coisas. Primeira, o mundo estava ficando louco. Não dá para acreditar nisso. Era meu primeiro pensamento mais recorrente. Segunda, todos os jornais, com exceção daquela velharia retrógrada de Nova York, publicavam tirinhas diárias que, sem banalizar o que estava acontecendo, mostravam quanto a astúcia, a caneta e o papel podem ser poderosos. O Cavaleiro das Trevas é obviamente uma história do Batman. Em grande parte, procurei usar a escalada da criminalidade ao meu redor para retratar um mundo que precisava de um gênio obsessivo, hércules e razoavelmente maníaco para pôr as coisas em ordem. Mas isso era apenas metade do serviço. Eu não guardei meu veneno mais poderoso pro Coringa ou pro Duas Caras, mas para as insípidas e apelativas figuras da mídia que cobriam de forma tão pobre os gigantescos conflitos daquela época. O que essas pessoas insignificantes fariam se gigantes andassem sobre a Terra? Que tratamento eles dariam a um herói poderoso e exigente e inclemente? Ou a um vilão cuja alma é obscura como a morte? 15 anos se passaram, então eu descobri. Bom, eu já estava na metade do Cavaleiro das Trevas 2, quando as Torres Gêmeas colapsaram e milhares dos meus conterrâneos foram chacinados. Eu havia planejado uma revista com uma homenagem aos super-heróis, uma brincadeira afetiva com os ícones da minha infância temperada. É claro, com zombaria sobre como a internet, apesar de todo seu valor, de alguma forma rebaixou o discurso público a um nível ainda mais baixo do que as profundezas das fossas televisivas. Eu tinha que alfinetar essa torre de papel cibernética, mas era em princípio uma história do Batman, uma história de herói.
E eu escrevia e desenhava sem saber o que viria a seguir. Fiz o Batman voar com seu Batmóvel para dentro de um arranha-céu e um robô gigante destruiu o centro de Metrópolis. Então veio o 11 de setembro. A partir daí houve uma abrupta mudança com o apocalíptico evento no meio da história. Como a mídia era um elemento fundamental na série Cavaleiro das Trevas, eu quis que a transição fosse nua e crua. Eu queria que os brilhantes heróis encapuzados e seus leitores sentissem o terrível sabor da densa poeira que preencheu o pulmão de cada nova-iorquino durante meses. Mas eu nunca esqueci a minha verdadeira função. Os heróis fazem o que eles sempre precisam fazer, preservar ou morrer tentando. E a mídia? Bem, digamos que já se falou demais sobre a Paris Hilton. Frank Miller, Nova York 2006. Bom, esse tópico é sobre uma polêmica de quem foi o verdadeiro criador do Batman, se é o Bob Kane ou o Bill Finger. E eu vou resumir essa treta. Bem, tudo começou quando o Bob Kane queria criar um herói pulp, estilo Sombra ou Fantasma, para a revista Detective Comics, que ele chamou de Batman. Mas ele só tinha em mente um esboço inspirado nas obras de Da Vinci, e então ele conhece o escritor Bill Finger, que refaz todo o visual do Batman para o que nós conhecemos hoje. E além dele também ter criado outros elementos do Batman, como Gotham City, o Robin, os vilões, os itens, as armas do Batman, e basicamente 90% do universo do morcego em geral. Porém, mesmo com essas grandes contribuições à história do Batman, ele nunca recebeu seus devidos créditos e morreu na miséria. E somente a partir de 2015, devido à pressão dos fãs e dos familiares de Bill Finger, é quando ele finalmente recebe os seus créditos em todas as obras que aparecem a partir de 2015. Então sim, basicamente quem criou o Batman foi o Bill Finger. O Bob Kane só deu a ideia e roubou ela. Morte e Família é um quadrinho clássico onde o Robin Jason Todd é morto nas mãos do Coringa, que o espancou até a morte com um pé de cabra. E após ser ressuscitado, Jason Todd acabou se tornando futuramente o Capuz Vermelho. E uma curiosidade sobre essa história é que essa conclusão trágica foi culpa dos próprios fãs do Batman. Bom, e é porque a DC tinha feito uma votação por telefone para decidir se o Robin ficaria vivo ou se ele morreria. E então a maioria dos fãs votaram em matar o pobre Robin, tanto que existe um final alternativo onde ele sobrevive. E sobre a história em si, ela é bem superestimada. E eu até recomendo mais a animação Batman contra o Capuz Vermelho, que é uma adaptação bem melhor que o material original. Bom, A Queda do Morcego é uma saga dos quadrinhos, onde temos a primeira aparição do vilão Bane, que era o filho de uma prisioneira de uma prisão que ficava numa ilha chamada Santa Prisca, cujo ficou preso grande parte da sua vida, e ele tem como objetivo de vida derrotar o Batman e dominar Gotham City. E bem, como diz o título dessa saga, ele consegue. Mas não por muito tempo, pois temos a chegada do novo Batman, Jean Paul, ou Batman Azrael, para os mais íntimos, que era um parceiro do Batman e do Robin, que eu pretendo falar mais dele em outra camada. E, inclusive, essa saga inspirou o terceiro filme da trilogia do Nolan, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E por favor, Panini ou qualquer outra editora, publique A Queda do Morcego inteira logo de uma vez. E também republiquem Doomsday Clock em capa dura. Eu nunca pedi nada a vocês, mas vamos logo pro próximo tópico. Bom, esse tópico se refere à contraparte do Batman dentro do universo de Flashpoint, onde a sua verdadeira identidade é o Thomas Wayne, que teve o seu filho assassinado por um criminoso e acabou se tornando o Batman, e a sua esposa se tornou o Coringa. E essa versão do Batman é bem mais brutal que o original, não se importando em matar ou usar armas, e na moral, ia ser muito bom se ele tivesse aparecido em The Flash e que o filme tivesse sido mais fiel ao quadrinho. Mas fazer o que? É a vida. Mas pelo menos a gente teve o Michael Keaton lá, que foi de longe a melhor coisa do filme. Então vamos pro próximo tópico.
Longo Dia das Bruxas é outra HQ clássica do Batman, escrita por Jeff Loeb e ilustrado pelo falecido Tim Sale, onde o Batman deve investigar uma série de assassinatos feitos por um serial killer conhecido como Feriado, pois ele só ataca nos feriados, isso é óbvio, como o Halloween e o Natal. E esse quadrinho também conta a origem de Duas Caras, e essa HQ serviu de inspiração para o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. E, inclusive temos na minha edição do Longo Dia das Bruxas, temos uma citação do próprio Christopher Nolan. E ele teve duas continuações, uma sendo Vitória Sombria e uma sendo a edição especial que eu ainda não tenho para mostrar. Então vamos para o próximo tópico. Bom, agora temos uma das maiores decepções da DC, que no caso foi toda a saga dos Três Coringas, e basicamente tudo começou na Liga da Justiça número 42, onde é mostrada a cadeira de Metro, que tem as respostas de todos os segredos do universo. E então nessa HQ o Batman senta nela e pergunta qual é a verdadeira identidade do Coringa. E a cadeira revela que tem três Coringas, um sendo da primeira aparição, um da Piada Mortal e o Coringa dos anos 50. E então tivemos uma HQ que saiu no selo Black Label que explora essa dinâmica, porém o final dela é horrível e tem um baita furo de roteiro que é: no final é revelado que só existe um Coringa, que no caso é o da Piada Mortal. E só nesse final tem dois furos de roteiro. O primeiro, é revelado que o Batman sempre soube que ele era o Coringa verdadeiro e também sabia a sua real identidade. E isso contradiz completamente o final da HQ da Liga, onde mostra o Batman surpreso. E segundo, a cadeira de Metro é onisciente, então como diabos o Coringa conseguiu enganá-la, sendo ele um mero humano normal? E na moral, isso daria uma história muito boa, tanto que essa HQ dos Três Coringas, ela começa muito boa, mas ela acaba de uma forma completamente horrível. E vamos logo pro próximo tópico, eu não quero muito ficar falando sobre essa saga. Bom, o Batman é um personagem que teve inúmeras adaptações para o cinema, e ele teria mais que foram descartadas, e isso daria um ótimo vídeo falando de todas as adaptações que foram canceladas. Mas tem umas que eu queria destacar, um sendo que eu queria ter assistido, esse era de longe o filme que eu queria mais ter assistido do Batman cancelado, que seria o filme solo do Bat Affleck. E na moral, até hoje eu lembro da vez que eu assisti Liga da Justiça no cinema e eu fiquei arrepiado quando o Slade / Exterminador / Deathstroke apareceu. E ele na época era o meu vilão favorito da DC. Mas por causa do fracasso do filme da Liga e alguns problemas pessoais do ator do Ben Affleck, ele acabou sendo cancelado. E ele acabou se tornando The Batman. Então dá pra dizer que foi um final feliz. Eu queria ver o filme do Bat Affleck, mas fazer o que é a vida. Outro final feliz que tivemos foi o filme do Batman com o Bill Murray. E bem, na época em que a Warner estava tentando atualizar o personagem após a série dos anos 60, já que o Batman meio que estava caindo numa espécie de esquecimento e tal, a Warner decidiu fazer um filme de comédia onde o Batman seria interpretado pelo ator Bill Murray, conhecido por Caça-Fantasmas, e o Robin seria interpretado pelo Ed Murphy, apesar de haver alguns boatos que ele seria interpretado pelo Michael J. Fox, o nosso eterno Marty McFly. Mas por conta do sucesso da HQ de Cavaleiro das Trevas, eles mudaram de ideia para fazer um filme mais sombrio e sério. E esse filme se tornou o Batman do Tim Burton. E, bom, houve vários outros filmes cancelados do Batman, incluindo o mais recente filme da Batgirl, mas isso daria um ótimo vídeo inteiro só para poder falar disso. Então vamos logo pro próximo tópico. Bom, esse tópico faz referência à teoria criada pelo quadrinista e escritor Grant Morrison, que diz que o Batman matou o Coringa no final da Piada Mortal, onde diz que o Batman quebrou o pescoço dele. Mas meio que essa teoria ela é meio que refutada por causa do roteiro do Alan Moore, que é conhecido por ser extremamente detalhista. E no roteiro não existe nada envolvendo o Batman matar o Coringa. E além disso, tem o fato dessa HQ ser canônica no universo principal da DC. E bem, o Coringa ainda tá vivo.
Bom, o Batman que ri é basicamente uma fusão entre o Coringa e o Batman. E bem, ele é o Bruce Wayne de um universo onde ele matou o Coringa. Mas quando o Coringa morreu, ele soltou um gás que o transformou no Coringa aos poucos. E que então parte para outros universos, matando e corrompendo outros Batmans. E essa versão do Batman fez um sucesso absurdo quando ela lançou, tendo skin no Fortnite e no Mortal Kombat. Um jogo solo anunciado e tem até boatos que ele vai aparecer em live action através do Batman do Robert Pattinson. Mas eu vejo no fandom que ele é meio que um divisor de águas, com uns que gostam e outros que odeiam. Eu particularmente gosto dele e acho ele um personagem interessante, apesar dele ser apenas uma versão maligna do Batman. Mas eu até que eu gosto dele mesmo assim. Apesar que eu gosto bastante de versões malignas dos protagonistas, mas whatever. Bom, isso se refere às telas de Game Over que aparecem nos jogos da série Arkham, onde mostram os vilões dos jogos zoando o Batman. Confira algumas. I will enjoy dissecting your brain, Miss Kyle. And the judgment is death. Bad luck, Batman. Figured you'd have a little more fight in you. Guess I figured wrong. Oh, bats. I really figured you'd last longer than that. It's okay to die, bats. I'll be here to protect Gotham. I'll do a real good job. Bom, na HQ, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, escrito pelo Neil Gaiman, que é o mesmo autor de Sandman, o Batman é assassinado, e então todos os inimigos e amigos foram no seu enterro. E eles começam a contar teorias de como o Batman morreu. E o Alfred conta que o Batman, no início da carreira, ele era um pouco frustrado pela falta de crimes pesados que aconteciam em Gotham. E então o Alfred, para tentar dar um pouco de sentido para a sua vida, ele decide se tornar o Coringa. Mas um dia o Bruce descobre a sua identidade, os dois discutem, e então o Batman vai atrás do Charada pensando que ele também fosse outro impostor. Mas ele morre por causa disso. Mas essa história do Alfred ser o Coringa, além de não ser canônica, ela parece ser mentira na própria HQ em que ela é contada, pelo simples fato do Coringa real estar lá também no enterro. Mas essa HQ é muito boa, ela é uma bela homenagem aos primeiros anos da Era de Ouro do Batman e explora bastante a mitologia dela, eu recomendo. Bom, isso se refere aos jogos da Telltale do Batman, que são jogos point and click, é onde você deve tomar as decisões do que o Batman vai fazer, pegar itens e etc. E esse jogo tem várias coisas interessantes e diferenciadas do cânone principal, como a família do Batman sendo corrupta, o Batman e o Coringa eram amigos que viraram inimigos e etc. E o jogo em si é ótimo, é um ótimo point and click, e ele tem um visual lindo em alguns personagens, como o Batman e a Mulher Gato, por exemplo. E infelizmente até o Telltale faliu, então não teremos nenhuma continuação. E também o gênero de point and click, digamos assim, é um pouco subestimado, então não teremos mais nenhum jogo de HQs nesse estilo tão cedo. Apesar desse gênero ser perfeito poder adaptar algumas HQs. Tipo, imagina um jogo em point click de Watchmen ou de Sandman. Esse estilo fica perfeito de personagens além do Batman, tipo personagens com estética detetive, como o Questão ou John Constantine, seria ótimo. Eu espero que algum dia as pessoas, alguma empresa decida seguir o mesmo caminho da Telltale e ser uma espécie de sucessora espiritual dela. Eu espero mesmo. Só que sem aquela palhaçada de ficar pagando episódios por semana. Pelo amor de Deus, aquilo era ridículo. O Batman é um personagem com inúmeros fãs pelo mundo, e alguns deles fizeram filmes de baixo orçamento sobre o personagem. E o maior e o melhor deles, sem dúvidas, é Batman Dying Season, estrelado por Kevin Potter e dirigido pelos irmãos Schwanke, nome difícil da desgraça. E nesse filme o Coringa está morrendo.
e ele quer que o Batman mate ele. E então o Coringa passa o filme inteiro provocando o Batman para matá-lo. E eu não vou dar spoilers desse filme, porque esse filme é praticamente uma grande homenagem à história do personagem e com o principal foco entre o Batman e o Coringa. E eu recomendo vocês assistirem. Quando foi revelado aquele visual horrível do Coringa de Esquadrão Suicida de 2016, muitos teorizavam que aquele Coringa não era o verdadeiro, mas sim o Jason Todd que enlouqueceu e virou o Coringa por causa das torturas. E as evidências são o J no rosto dele, que o Jason também tinha em Arkham Knight, as tatuagens dele, as cicatrizes e o fato dele ter uma aparência mais jovem que o Batman do Ben Affleck. Mas essa teoria foi desmentida pelo diretor do filme. Então definitivamente é uma teoria falsa, infelizmente, porque isso justificaria muita coisa. Mas vamos para o próximo tópico. Bom, muita gente não sabe quem matou os pais do Batman e do porquê ele fez isso. Bom, eu tenho a resposta para essas duas perguntas. Bem, o cara que matou os pais do Batman se chama Joe Chill e ele era um contratado pelo Falcone para matar os Wayne, pois eles queriam limpar a cidade dos criminosos e isso ameaçava a máfia do Falcone. E bom, essa é a versão canônica, então... Não é o Coringa... Então não, o Coringa não matou os pais do Batman. Esqueça o filme de 89. Bom, a Corte das Corujas é uma organização secreta que exerce a sua influência em Gotham há várias centenas de anos. Toda a cidade foi moldada por este grupo. E com o objetivo de derrotar todos aqueles que tentassem se colocar no seu caminho, a corte possuía um grupo de assassinos altamente treinados que tinham o nome de Garras. Bom, atualmente nas HQs do Batman, nós sabemos que ele tem uma aversão a armas de fogo pela morte de seus pais. Mas nas primeiras HQs do Batman escritas pelo Bill Finger, ele usava armas de fogo para se autodefender. Mas isso mudou devido à publicação do livro Sedução dos Inocentes. Não, a resposta é não. Mas para não deixar esse tópico sem argumentos e só acabar ficando uma resposta bem simples, vamos começar. Bom, para começar, isso é uma narrativa política que se popularizou no meio nerd entre militantes de esquerda que diz que o Batman é um fascista. E essa discussão se tornou maior devido a uma cena do filme Besouro Azul, onde isso é dito. Mas, bem, para começar essa discussão, devemos perguntar uma coisa. O que é o fascismo? Bom, o fascismo foi uma ideologia política que ganhou forças no século XX com a ascensão do ditador italiano Benito Mussolini. E ele tem como principais características Estado totalitário. O Estado controlava todas as manifestações da vida pública e privada da população. O coletivismo, a ideia de uma raça superior. O antiliberalismo, antissocialismo, antianarquismo, populismo e, por último, o extremo nacionalismo. E a pergunta que fica é: aonde o Batman tem essas características? Bom, ele não tem. Mas um argumento que essa galera usa é que na HQ Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, ele é um cara absurdamente violento e que basicamente massacra todos seus inimigos sem dó e nem piedade. E isso, segundo eles, é característica de um fascista. Mas vamos lembrar que essa mesma galera adora idolatrar e pagar pau para ditaduras que usam da violência e do medo para se manterem no poder. E além disso, na própria HQ Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, o Frank Miller zomba das pessoas que falam isso. E, na moral, parem com isso, porque além disso ser uma grande idiotice, também é uma falta de respeito com as vítimas dessa ideologia maldita. E eu não quero falar muito sobre isso, porque esse assunto é um porre, mas eu recomendo um vídeo muito bom do canal BBHQs e vamos para o próximo tópico. Bom, o Batman já teve vários jogos, eu inclusive citei alguns nesse iceberg, mas a gente também já teve um jogo cancelado, que no caso seria Batman 1889 by Gaslight, que é esse aí que tá aparecendo na tela, que seria uma adaptação da HQ de mesmo nome, e basicamente seria um jogo do Batman estilo Arkham City de mundo aberto, que se passa na era vitoriana,
aonde o Batman deve caçar o Jack Stripador e levá-lo à justiça. E o cancelamento do jogo veio por causa de direitos autorais. E na moral, bem que a Warner podia ter pegado esse jogo para trabalhar nele ao invés de cancelá-lo. Mas é a vida, fazer o quê? Após o Batman ser derrotado pelo Bane em A Queda do Morcego, o jovem aprendiz Jean Paul Valley, mais conhecido como o Vigilante Azrael, ele assume o manto de Batman para limpar e arrumar Gotham, que estava um caos devido à liderança do Bane. E ele consegue derrotar o Bane, apesar do Azrael ser meio psicótico, e ele saiu do manto após o Batman conseguir voltar a andar. E sinceramente, seria interessante ver outra HQ envolvendo esse Batman, pelo menos uma série no DC Black Label seria interessante, ou até mesmo eu espero que o James Gunn coloque ele em algum filme do Batman e até suceder do Batman caso ele mate o Batman. Seria interessante, mas vamos logo pro próximo tópico. E bem, no modo de criação de personagens no jogo Lego Batman 1, nós poderíamos criar alguns personagens do universo do Batman, e eles são Máscara Negra, Azrael, Spoiler, a Caçadora, e eu ouvi dizer que tinha outros como o Adam West, por exemplo, mas eu não achei nada deles, então vamos para o próximo tópico. Bom, a Última Caçada de Kraven é uma das HQs mais clássicas do Homem-Aranha e de longe a história mais sombria do Homem-Aranha, onde ele é morto, entre aspas, e é enterrado pelo Kraven, que usa o seu uniforme para se provar um Homem-Aranha superior. E bem, essa história era para ter sido na verdade uma história do Batman, onde o Batman seria morto pelo Coringa, que depois recuperaria sua sanidade, mas ela foi recusada pela DC pelo fato que já teríamos uma história grande envolvendo a rivalidade entre o Coringa e o Batman, que no caso é a Piada Mortal. E então essa história foi reutilizada pela Marvel, mas trocando o Batman pelo Homem-Aranha e o Coringa pelo Kraven. E pra mim, sinceramente, foi bom isso ter sido publicado na Marvel, porque na DC essa história poderia ter passado desapercebido pela Piada Mortal e não teria se tornado o clássico que todos nós conhecemos atualmente. Bom, na série Batman Bravos e Destemidos, no episódio 17 da segunda temporada, existe uma música que são cantadas pelas aves de rapina. Mas essa música é o mais puro suco do "Eita bicho, sexo!", aonde tem versos como: "O Flash deixa todos pra trás, pena que às vezes ele é rápido demais." Ou "O Aquaman é corajoso, mas o peixinho dele não é espetacular." E lá nos Estados Unidos ele deu uma certa polêmica que resultou o episódio não ser reprisado na Cartoon por um bom longo tempo. Existe uma teoria que diz que o Coringa do Heath Ledger era um veterano da guerra do Iraque, e foi justamente a guerra que o deixou louco, e as evidências dessa teoria são o extremo ativismo anarquista, o fato dele conseguir usar armas pesadas sem nenhuma dificuldade, a época em que o filme foi lançado era o auge da guerra ao terror nos Estados Unidos, e na minha opinião ela é uma teoria muito boa e que faz muito sentido. E como não foi desmentida, então eu vou encará-la como verdadeira. Bem, no jogo Batman Arkham City existe um easter egg que mostra um teste de gravidez positivo na área onde o Coringa e a Arlequina ficam, revelando que a Arlequina estava grávida. Mas na DLC A Vingança da Arlequina, vemos que aquele teste deu um falso positivo, pois vemos vários outros testes de gravidez em negativo, que estava em volta de um boneco do Coringa bizarro. Meu Deus, foi um pecado absurdo eu ter esquecido de citar os jogos na série Arkham na primeira parte do iceberg. Bem, Arkham é uma série de 4 jogos da Rocksteady de mundo aberto, e os jogos são Batman Arkham Asylum de 2009, Batman Arkham City de 2011, Batman Arkham Origins de 2013 e o último Batman Arkham Knight de 2015.
E essa é de longe a melhor franquia de games de super-herói de todas e que revolucionou toda a indústria de videogames como um todo. E um que eu destaco é o Arkham City, sendo que é de longe o meu jogo favorito dessa franquia. Ele é simplesmente perfeito. Até hoje, um jogo de 2011 consegue ser melhor do que muito jogo de nova geração por aí. Eu tô de olho em você, Gotham Knights Esquadrão Suicida. Bom, isso é um clássico na história da internet e foi um pecado não ter incluído ela nesse iceberg. E bem, Batman na Feira da Fruta foi uma redublagem da série dos anos 60 que viralizou no início dos anos 2000, mas que tinha sido feita lá para 1981 por uma dupla de amigos com uma fita cassete, onde eles pegaram o episódio 16 da primeira temporada da série do Batman e redublaram ele inteiro, mas que acabou se tornando um dos maiores virais da internet, que é bem conhecido por seus diálogos cheios de palavrão e humor negro. Confiram alguns dos trechos mais icônicos dessa redublagem para vocês terem uma ideia. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Vamos saber onde você gosta dessa porra? Alô? É sim. Tudo bem? É da casa do caralho. É o chefe, já vai. Chefe! Já vai. Ô, chefe, anda, porra. Pra mim. Alô? Quem tá falando? Ah, tia do Batman, quem você quer, essa velha puta? Quer que eu te coma? Mas como? Eu comi você? Porra! Ah, tá bom, vamos fazer o seguinte. Come a senhora aí na mansão Wayne? Ah, eu vou. Ah, eu vou agora mesmo, eu vou. A senhora dá um cu pra mim, tá? Eu vou. Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá. Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Ah, vai tomar no cu. Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te criei. Tá bom, é verdade sim, eu acho só. Não se preocupem, rapazes. Eu mesmo coloquei esse documento aí. Esse documento não prova nada, prova só que o Coringa é um filho da puta. Bom, durante uma reportagem do programa Cidade Alerta sobre o massacre de Suzano, a entrevistada, que era a mãe de uma das sobreviventes do massacre, acaba confundindo o nome do apresentador, que é Luiz Bate, para Batman. E daí veio o meme. Confiram o meme. A senhora teve, viu? E tem. Imagino como é que tá o coração da senhora depois de tudo que aconteceu, né? Boa noite, Batman. Olha, meu coração realmente. Bom, isso faz referência ao dia em que o McDonald's quase destruiu o Batman nos cinemas. Bom, tudo isso começou na estreia de Batman, o retorno de Michael Keaton e Tim Burton. E o McDonald's, que era conhecida por fazer parcerias com várias franquias e mais especificamente franquias infantis, fez uma parceria com esse filme. E então a maior parte dos pais acharam que esse filme do Batman era um filme para toda a família e que podiam levar os seus filhos tranquilamente. Mas eles acabaram dando de cara com coisas como as piadas sexuais da Mulher Gato e o alto nível de gore nas cenas do Pinguim. E isso acabou resultando em várias reclamações de pais revoltados. E isso faz com que a McDonald's ameaçasse a Warner, dizendo que nunca mais patrocinaria os filmes dela se elas não fizessem um filme infantil. Então a Warner decidiu fazer um acordo com o McDonald's, onde eles disseram que os próximos filmes serão mais infantis, e até colocou o McDonald's como conselheiro criativo nos próximos projetos. E esses projetos acabaram resultando na demissão do Tim Burton e a saída do Michael Keaton, que estava insatisfeito com a abordagem mais infantil nesses filmes. Então, se tem algum culpado pela quase extinção dos filmes de super-herói, agradeça ao McDonald's. Bom,
o Batman tem várias HQs clássicas e eu inclusive citei algumas nesse iceberg, mas existem várias HQs horríveis do Batman, e eu posso citar, por exemplo, o Grandes Astros Batman, escrito pelo grande Frank Miller e ilustrado por Jim Lee. E na moral, o que essa parceria deveria ter dado certo? Deveria, meu amigo, porque pra mim o Frank Miller ele escreveu a melhor HQ do Batman de todos os tempos e o Jim Lee é o melhor desenhista do Batman, na minha opinião. E essa HQ em si, ela parece muito mais uma paródia do que uma obra do Frank Miller em si, pois o Batman é um assassino sociopata louco que bota o Robin para comer ratos e insetos e muito mais. E ainda temos outras HQs horríveis como Batman Odyssey, Gotham High e Cavaleiro das Trevas 2, e eu não quero falar muito dessas histórias, então vamos para o próximo. Bom, esse tópico faz referência à HQ do Frank Miller, Holy Terror, que é considerada por muitos a HQ mais polêmica de todos os tempos, que é acusada por muitos como uma HQ xenofóbica que reforça a ideia de que todo muçulmano é um terrorista em potencial. E bem, o que essa HQ tem a ver com o Batman? É porque na versão original dessa história, era para ser o Batman o protagonista dessa HQ, tanto que o Frank Miller estava fazendo maior marketing em cima disso, dizendo que ele ia fazer uma história envolvendo o Batman enfrentando a Al-Qaeda. E a DC acabou vetando a história e ele teve que criar os seus próprios personagens para poder substituir o Batman e a Mulher Gato, que também estaria nessa história. E, bem, houve uma coincidência muito cômica que aconteceu na animação Mad, onde eles previram a escalação do Robert Pattinson como Batman. Confira a cena de um dos episódios. Cortamos o bolo! Aquilo era um Batmanzinho? Era o mais próximo que eles tinham de um vampiro. Bom, no ano de 2011, o jogo Batman Arkham City recebeu o prêmio de personagem do ano por conta do Coringa. E existe um vídeo onde mostra o Coringa recebendo o prêmio. E confira o vídeo aí. So you finally came to your senses. What was it? No one else famous on the list. Scared of what I'll do? Let's see. I'd like to thank... who is it? Oh, yes. Me! Well, I don't suppose I'll be needing that anymore, will I? Oops. Spoilers. E bem, um detalhe curioso sobre esse vídeo é porque aparentemente ele se passa em um universo onde o Coringa venceu no final de Arkham City, porque nós podemos ver ao fundo o corpo do Batman morto, além da frase final do Coringa, onde ele pega todo o roteiro do universo Arkham e joga no lixo, dizendo que encerrou tudo e ele acabou com isso, soltando até uma piadinha falando spoiler. Então era só isso que tinha pra falar. Eu só coloquei ele no iceberg por causa dessa camada do iceberg pela obscuridade e também porque é uma curiosidade interessante. Bom, a produção do filme Batman Forever foi caótica devido à péssima escolha do Joel Schumacher trazendo o Val Kilmer pro papel de Batman. Não porque ele era um péssimo ator e nem nada disso. É porque ele era um péssimo profissional mesmo, que tratava todo mundo mal. E a pior treta que aconteceu foi que ele teve justamente com o diretor. Pois o Schumacher viu o descaso que o Val Kilmer fazia com os outros atores e deu uma bronca nele. E o Val Kilmer, como uma criança birrenta, ele ficou 2 semanas sem falar com o diretor, e que acabou resultando na sua substituição na sequência Batman e Robin. E ainda teve outra treta de bastidor entre os vilões do filme, o Jim Carrey e o Tommy Lee Jones. E bem, isso foi revelado em uma entrevista com o Jim Carrey, que contou que antes de filmar Batman Forever, o Jim Carrey encontrou o Tommy em um restaurante e foi cumprimentá-lo e tal. E o Tommy deu um abraço nele e falou em seu ouvido: definitivamente eu não gosto. E o Jim Carrey ficou confuso, se perguntando: eu fiz algo de errado? E o Tommy só respondeu: eu não tolero as suas palhaçadas. E o Kevin Smith odiava o Jim Carrey só pelo fato dele ser comediante. E isso só comprova uma coisa, que só tinha maluco nesse filme.
Gerard Way, conhecido como vocalista de uma das minhas bandas favoritas, também criou várias HQs, como Umbrella Academy, e também criou a personagem Penny Parker. E ele tinha uma ideia para criar sua própria história do Batman, que tinha como título O Reino da Loucura. E essa HQ teria foco numa versão do Batman completamente insano, onde ele é um paciente do asilo Arkham, que pensa que é realmente um homem com poderes de morcego. E ela não foi lançada por falta de tempo entre ambas as partes, e a única coisa que nos restou são os designs de personagens que estão aqui na tela, e até fizeram action figures baseadas nela. Alguém me envia isso aí no inbox, se alguém tiver, ou se alguém conseguir achar, obviamente, me envia aí, foi o que eu quero. Bom, isso se refere ao momento grotesco do filme animado da adaptação de A Piada Mortal, onde o Batman e a Batgirl se pegam no terraço de um prédio. E essa cena é de longe o pecados pretéritos do Batman. E não, o Bruce Timm foi pai da grande série animada e tal, mas pela cara tinham feitiçando em fazer esses dois se pegar. O cara é doente. Pra você ter ideia, o nível de doenteza desse negócio seria a mesma coisa se colocasse o Batman e o Robin pra se pegar. Pois bom, na HQ Batman Amaldiçoado teve uma polêmica, pois na HQ o artista Lee Bermejo decidiu desenhar o Batman com o seu treloso pra fora e sem censura nenhuma. Mas essa cena acabou sendo censurada em outras reimpressões dessa HQ devido às polêmicas, pois um deles nas HQs sempre são polêmicas. Bom, esse tópico se refere a um filme sul-coreano chamado Black Star and Golden Star, que é baseado no herói japonês Golden Bat, que é considerado um dos primeiros super-heróis da história. E ele é um espadachim com cara de caveira dourada. Mas por algum motivo insano, os sul-coreanos copiaram na cara dura o visual do Batman nesse filme. E ninguém sabe o motivo, pois a gente não tem quase nada na internet sobre esse filme, e muito menos sobre a sua produção. Para vocês terem ideia, ninguém sabe nem o nome do estúdio que produziu isso, e a única coisa que nós temos é uma cópia dublada em espanhol do filme. Andy Warhol foi um artista visual, diretor de cinema e produtor, e figura de destaque no movimento pop art, conhecido por obras como Latas de Sopa Campbell e Marilyn's. E ele dirigiu um filme do Batman no oficial em 1964, que foi apresentado em algumas exibições artísticas. E ele seria um filme do Batman lutando com o Drácula. E esse filme é basicamente uma Lost Medias, onde que só temos imagens do projeto. Não, esse tópico não faz referência ao filme de 2004. Claro que não, eu jamais colocaria ele em uma camada tão baixa, mas sim de um filme filipino não oficial de 1967, dirigido por Leod N. Diaz, onde o Batman enfrenta o Drácula, e tem esse filme no YouTube, e ele tá nessa última camada por conta da sua obscuridade e pelo fato dele por muito tempo ter sido uma Lost Media. Bom, agora temos a HQ mais grotesca do Batman de todos os tempos, onde o Coringa mata todos que o Batman ama, e então o Batman, no ataque de fúria, se joga junto com o Coringa de um dirigível, enquanto ele pergunta do porquê o Coringa fazia isso. E o Coringa só dizia porque ele o amava. E assim os dois morrem juntos, de mãos dadas. E essa HQ é muito ruim, meu irmão. Ela parece algo que um adolescente Ed escreveria. Bom, isso é uma teoria que diz que o Coringa é um personagem amaldiçoado e todos os atores que interpretam o Coringa acabaram enlouquecendo. Por exemplo, o Coringa do César Romero acabou desenvolvendo uma dupla personalidade. O Coringa do Jack Nicholson sofreu de ansiedade e insônia na época das gravações e acabou desenvolvendo um estresse que dura até hoje. O Heath Ledger, o melhor Coringa que tivemos, acabou infelizmente falecendo durante as gravações do O Cavaleiro das Trevas. O Jared Leto acabou enlouquecendo e começou a agir como Coringa durante toda a gravação do filme Esquadrão Suicida. E bem, na minha opinião, essa teoria é furada, porque não aconteceu nada, por exemplo, com o Joaquin Phoenix e nem com os outros atores de outras mídias, como o ator de Gotham
e nem com Mark Hamill, que dubla o Coringa em várias animações e jogos. O motivo real pelo fato de que isso acontece é que é comum atores enlouquecerem ou ficarem maus depois de interpretarem personagens insanos como Coringa, por exemplo, tanto que é comum atores terem acompanhamentos psiquiátricos para manterem a sanidade e não ficarem loucos. Eu só vou deixar essa animação do Castanheira porque é o máximo que eu achei sobre isso, então fiquem aí com ela. Alfred, por favor, você poderia me trazer um café? Oh, mas que droga, o Alfred nunca demorou assim pra fazer as coisas. Aqui, Patrão Bruce, como o senhor ordenou. Já tava na hora, Alfred. Obrigado. Alfred, que porcaria é essa? Você não adoçou o meu café? Você sabe muito bem que eu tomo café com 2 torrões de açúcar. Me desculpe, Patrão Bruce, eu realmente esqueci de colocar os torrões. Alfred, sinceramente, você anda muito desatento esses tempos. Ontem à noite, quando eu fui me deitar, você nem tinha arrumado a minha cama. A Batcaverna tá um lixo, tá tudo sujo. O Batmóvel não vê água há mais de 2 meses. E olha só a minha capa, tem um furo na minha capa. E agora nem um café você acerta. Só posso pedir perdão, Patrão Bruce. Realmente não é minha intenção decepcionar o senhor. Alfred, o que eu quero dizer é... Você já está na família há um bom tempo, a idade já tá chegando e eu preciso de alguém que realmente me ajude, porque, pô, eu sou o Batman! Não dá pra eu ter esse tipo de preocupação! O que o senhor quer dizer com isso, Patrão Bruce? Alfred, eu acho que o seu tempo trabalhando com os Waynes já acabou. Senhor, acredito que sei aonde quer chegar, mas eu gostaria de dizer... O senhor sabe o que eu fiz com a última pessoa que ameaçou me demitir? Não, Alfred. O quê? Eu contratei um drogado para atirar nele e na esposa dele em um beco bem escuro. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk. Eu também já trabalhei para um casal em Nova York, tios de um tal de Peter Parker. Eu não gostava muito do tio dele. Bom, existe uma interpretação que muitos fãs do Batman têm, onde os seus vilões são a representação dos seus problemas psicológicos. E eles seriam os seguintes: o Duas Caras representa a sua dupla personalidade, o Mr. Freeze a sua frieza, o Coringa a sua insanidade, o Charada a sua inteligência e o Espantalho a versão distorcida da sua filosofia. E eu gosto dessa interpretação e eu não duvido nada que os criadores desses personagens pensaram nesse detalhe para fazer isso. Critical Paranoia 2 é um documentário de teoria da conspiração, onde envolve a trilogia do Nolan original do Batman, rituais satânicos, o massacre que ocorreu no lançamento de Cavaleiro das Trevas Ressurge e MK Ultra, etc. É basicamente um monte de teoria da conspiração louca, insana, e eu não assisti o documentário porque ele é praticamente uma lost media, onde ele só foi exibido em cinemas pequenos. Então o máximo que eu achei de mais semelhante dessa teoria foi o vídeo do Encarando Sobrenatural, que além de deixar o vídeo na descrição, eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui e agora. Investigações, encontramos indícios de que o Batman tem algo sombrio que o cerca, além do nome, é claro. No lançamento do filme O Cavaleiro das Trevas, em 2008, filme que viria a trazer o Batman de volta ao auge, já que ele andava meio apagado diante do sucesso dos heróis da Marvel, acidentes estranhos começaram a acontecer. O primeiro com o ator Morgan Freeman, na época com 71 anos. Ele sofreu um acidente sério em agosto, quebrou seu braço e o ombro. Freeman dirigia perto de sua casa, em Charleston, Mississippi, quando seu carro capotou seguidamente e ele precisou ser retirado por bombeiros das ferragens. Houve ainda a morte de técnicos do filme, queremos ver os detalhes um pouco mais pra frente. Até uma prisão aconteceu envolvendo o ator Christian Bale. Há quem dizem que realmente perde as estribeiras com facilidade, mas os fatos mostram que a bruxa realmente andava solta. Esses fatos quase que foram omitidos ou pouco falados, e assim passaram quase despercebidos e sem grande importância para o grande público. Mas logo que termina o segundo filme da trilogia, o ator Heath Ledger acidentalmente se mata usando uma overdose de remédios. Estranhamente, essa notícia só foi dada 2 semanas após sua morte, e apesar de não ser oficial, muitos disseram que ele já andava deprimido e sem vontade de viver, e sua morte não foi acidental, mas sim um suicídio.
Obviamente isso causou muita estranheza, porque como um jovem, com apenas 28 anos, ainda fazendo um vilão de peso como era o Coringa, sendo muito bem pago e reconhecido no mundo todo, pois pra quem não sabe ele já havia faturado alguns prêmios como melhor ator, indicação ao Oscar e o Globo de Ouro, por sua atuação em Brokeback Mountain. Como então esta celebridade poderia estar tão insatisfeito com a vida? Porque alguém como ele, que tinha fama, dinheiro e uma carreira promissora, estaria tão desgostoso a ponto de querer morrer? E o mais intrigante ainda é que até esse lamentável ocorrido, ninguém tinha ouvido falar nada a respeito desse outro lado suicida dele. Nenhuma crise, nenhuma internação, nada. Tudo aconteceu do nada. É quase como se ele tivesse surtado de repente. Poderia a explicação para essa insanidade estar no imaginável? O personagem que ele fazia, o Coringa, se trata de uma pessoa insana, muito inteligente, mas capaz das maiores loucuras possíveis. Ele coloca não só seus adversários em risco de vida, mas também ele mesmo em cada um de seus planos. É indiscutível que o Coringa é de longe um dos maiores, se não for o maior vilão insano e psicopata lunático já criado da história. Será que de alguma forma inimaginável esta loucura do personagem infectou o ator que interpretava seu papel na vida real? Mesmo sendo cético aos assuntos espirituais, é impossível não perceber pelo menos uma ironia nessa história. O Coringa, um lunático suicida, comete suicídio na vida real. Você pode achar que somos loucos no momento, mas é possível que de fato essa suposição esteja bem próxima da verdade. E você vai concordar comigo até o final desse vídeo. Pois como eu disse, a mídia faz de tudo para disfarçar a notícia, para que você não associe os fatos, e assim não chegue nunca à verdade. Mas essa verdade sempre aparece de alguma forma ou de outra. E a maldição do Coringa novamente iria dar as caras, fechando o último sacrifício da trilogia. No filme que justamente fechava a trilogia, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Um ex-estudante de medicina psiquiátrica, outro jovem com um futuro promissor, entra no cinema se dizendo ser o Coringa, justamente na estreia do Cavaleiro das Trevas. Ele atira e mata várias pessoas em uma das sessões do cinema. Isso foi notícia no mundo todo. O atirador psicopata tinha até pintado os cabelos das cores do Coringa, do ator falecido. Eu sei que você pode dizer, poxa, encarando, lá vem você. É uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Pois é, né, meu amigo? Mas o que você me diria se eu dissesse que o desenhista dos quadrinhos já tinha previsto isso em um HQ do Batman desde 1986? Ainda assim, você me diria que é só uma coincidência? As duas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Pois então prepare-se para mudar de ideia. No HQ oficial, existe a história de um atirador que mata 3 pessoas em um cinema. Veja a impressionante semelhança com a realidade. O nome desse HQ que você está vendo é Graphic Novel, Cavaleiro das Trevas, O Retorno, de Frank Miller, foi publicado em 1986. Essa cena que você está vendo se trata de um homem que invade uma sessão de cinema atirando. Na publicação, o atirador se chama Arnold Klimper. Ele entra em um cinema adulto durante a exibição de um filme pornô inspirado no Batman e mata 3 pessoas. Ele faz isso depois de ouvir repetidas vezes esta música. All it glitters is gold, and she's buying the stairway. Como você está vendo, o homem chega ao cinema vestindo uma capa comprida, com as mãos nos bolsos, passa pela bilheteria e entra na sala para assim atirar na plateia. E foi exatamente assim que o atirador fez. E aí você acha que detalhes tão preciosos são mera coincidência? Tudo que procede do maligno sempre é obrigado a revelar o que vai fazer antes que o faça, pois sem dar uma chance para as pessoas se defenderem. Deus não permitiria que essas acontecessem. Podemos observar a riqueza dos detalhes na ficção, que imita a realidade. E se compararmos com mais dados da franquia, nós vamos ficar literalmente impressionados. Vamos a esses fatos, começando de 2008. Em 2008, esse técnico de efeitos especiais morreu durante a filmagem de uma perseguição. Ele operava uma câmera na parte traseira de uma caminhonete que não conseguiu fazer uma curva e se jogou contra uma árvore. Esse foi o primeiro sacrifício. Também em 2008, após uma brilhante e assustadora interpretação do Coringa, em Batman, Cavaleiros das Trevas, o ator Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York, tendo que foi uma overdose de remédio. Mesmo assim, ele foi premiado com o Globo de Ouro e o Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante. Ainda em 2008, na estreia londrina de Batman, Cavaleiro das Trevas, Christian Bale foi detido por cerca de 4 horas e acusado de agredir sua mãe e sua irmã. Segundo a polícia, a agressão foi verbal e o ator foi liberado logo em seguida. Em 2011, um extra morreu próximo ao set de Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Depois de uma gravação com centenas de coadjuvantes em Wall Street, ele estava em uma pausa nas filmagens quando teve um ataque cardíaco. Ele foi encontrado já inconsciente e ele foi levado a um hospital, mas não resistiu. Também em 2011, a produção de O Cavaleiro das Trevas ressurge foi marcada por 2 acidentes automobilísticos durante as gravações em Pittsburgh. O Batman bateu enquanto perseguia outros veículos. Na mesma semana, um dublê de Anne Hathaway bateu com uma moto contra um equipamento de filmagem. O equipamento ficou destruído, mas ninguém ficou ferido em ambos os acidentes. E finalmente, em 2012, foi o atirador que invadiu a sessão e matou 12 pessoas e feriu mais 60. Esse pode ainda entrar com mais uma morte também, porque constantemente a promotoria pede que ele seja executado. E isso pode acontecer a qualquer momento. A grande verdade por trás desses fatos é que nada acontece por acaso. E nesse meio de filmes de Hollywood, o ocultismo é uma coisa muito comum.
Essas forças ocultas e malignas a quem eles servem constantemente e homenageiam com suas mensagens subliminares não fazem nada de graça. Essas entidades cobram um alto preço por sua ajuda. E tudo isso porque na verdade são demônios que se encontram feridos e sem forças. Para realizar suas obras eles precisam de sacrifícios e muita simbologia, para que assim eles possam interferir no curso natural das coisas. Atingir o sucesso tão almejado por essa turma que os servem. Não importa se for necessário sacrificar seus familiares e amigos. Para eles é um pequeno preço a se pagar em troca do seu objetivo. Essa turma não perde uma oportunidade sequer de mudar valores e de distorcer verdades, porque isso faz parte do acordo feito com essas entidades. No fim, apesar de toda a fama e sucesso que eles conseguem, o prêmio é a felicidade momentânea, pois uma hora ou outra o mal vem cobrar o seu preço. E eles ficam como viciados em crack, sempre em busca daquele prazer momentâneo que passa cada vez mais rápido. Esse vídeo acaba aqui. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo e eu prometo pra vocês que eu vou tentar aumentar a frequência dos vídeos. Eu vou tentar equilibrar minha vida profissional e do YouTube. Provavelmente eu vou raramente fazer esses icebergs, porque esses icebergs exigem muito tempo para poder serem feitos, porque é muita pesquisa, muito trabalho e tal. Então provavelmente eu voltarei na próxima semana, se Deus quiser. Então já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like e compartilhe para mais fãs do Batman como eu, como você. E então é isso e fui!